Quero falar com vocês de um tema que é como nasce um avivamento. Tem um avivalista em 1966 chamado Erland Sticken que disse assim: um avivamento é preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste. Baseado em João Batista, ele dizia assim: para que a gente prepare o reino de Deus para chegar, nós precisamos se arrepender. E alguns teólogos e estudiosos, eles acreditam que um avivamento, ele é baseado em 3 pontos: no despertar dos santos, na colheita expressiva de almas e na transformação social. Nós acreditamos numa coisa, que ninguém produz avivamento, nós buscamos o avivamento, porque ninguém é capaz de produzir isso, só o Senhor produz isso. Nós apenas buscamos para que isso aconteça, com muita fome, com muita sede. Antes de eu falar como nasce, é importante eu falar para você o que é um avivamento. Talvez muitos que estão aqui podem estar chegando agora na igreja, não entendem direito o que é um avivamento, ou talvez você está já há um tempo e não compreende em profundidade o que seja um avivamento. Quando nós vemos na origem do latim, a palavra chama-se revivere, que significa tornar a viver. Olha que coisa engraçada. Quando a gente compara as línguas, o hebraico, o grego, por exemplo, no grego significa restaurar, reviver. E no hebraico significa revivificação, trazer vida. É muito semelhante o que significa avivamento no grego, no hebraico, no latim. Então nós entendemos que toda vez que nós falamos avivamento, nós estamos falando trazer vida novamente, ressuscitar, tornar a viver. Aquilo que estava morto passa a ter vida. Aquilo que não tinha expressão passa a se ter expressão. Isso trazendo para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Porque nós precisamos de avivamento? Porque a igreja precisa de avivamento. Porque tem muitas pessoas que podem estar chegando agora diante de Cristo e com uma vida sem sentido, com uma vida vazia, com uma vida sem expressão, com uma vida sem sentido. Outras pessoas, quantas talvez com vontade de tirar a sua própria vida, quantos que chegaram olhando para a vida de uma forma achando que a vida é sem graça, que perdeu o sentido, e quantos outros já caminhando com Cristo um tempo, mas na verdade estão mortos. Paulo diz assim em 1 Tessalonicenses no capítulo 5: não apagueis o espírito. Se ele diz isso, não apagueis o espírito, porque é possível nós matarmos uma chama que um dia foi muito acesa em nós. Preste atenção uma coisa: cada um de nós somos responsáveis por manter a chama acesa e o fogo do Senhor no nosso coração. Eu não posso, eu não consigo, mesmo que eu queira, manter a chama acesa sobre a minha esposa, mesmo ela sendo a mesma carne que eu. Eu não consigo manter a chama acesa do meu filho. Nós somos responsáveis por manter a chama em nós. E talvez tenha aqui muitas pessoas que já aceitaram Jesus um dia, que já levantaram a sua mão um dia, disseram: Senhor, eu te aceito. Talvez já tiveram uma experiência lá atrás,
provaram de algo maravilhoso do Senhor, já até serviram, foram chamados, mas hoje estão apagados. Então, quando nós falamos de avivamento, também classifica essas pessoas que, por algum motivo, a chama se apagou, o fogo diminuiu, ao ponto de virar, sabe aquele carvãozinho no final do churrasco, que a maioria está preto já, e só tem uma pontinha vermelha, porque a gente não cuidou do fogo. Então, quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando de tornar a viver, de trazer vida novamente, de se colocar de pé, da chama do Senhor queimar aqui dentro, de nós sermos aquela pessoa como no primeiro amor. Como é o primeiro amor? Quando nós conhecemos a Cristo, nós dizemos sim para tudo. Quando nós conhecemos Cristo, nós queremos mais dele. Quando nós conhecemos a Cristo, nós queremos mais e mais da sua presença. Tem um movimento de oração ali, eu quero estar, porque aquilo me tocou e eu quero mais de Cristo. Quando você tem uma experiência com o Senhor, você quer mais, mais, mais e mais. Mas quando a chama se apaga, você quer estar em todos os lugares, menos em um lugar onde você se desarma por completo para ser cheio de Deus. Por isso, a necessidade de um avivamento. Esse é apenas um ponto, dentre muitos, que eu estou pregando para vocês. Que você tem que estar aqui nessa noite pensando assim: eu preciso disso. Eu preciso desse avivamento sobre a minha vida. Eu quero falar para vocês uma coisa. Quando um avivamento acontece, ele é capaz de mudar a situação econômica de um lugar. Ele é capaz de mudar realidades social. Ele é capaz de mudar corações, mentalidades, de uma forma muito poderosa. Eu quero citar para você, eu gosto muito de história da Bíblia. Uma das matérias que eu mais gosto é a história da Bíblia. E também amo muito histórias de avivamento. Tem alguns livros, como um deles que eu sempre carrego comigo, que é o Generais de Oração. E ali fala da vida particular de alguns avivalistas. Eu quero compartilhar com vocês duas histórias. Um homem chamado Evan Roberts, ele é conhecido como o avivalista do país de Gales. Olha só que coisa incrível. Ele, com 13 anos de idade, o Senhor tocou nele. 13 anos, novo. E ele começa a orar por mais de 10 anos, pedindo um avivamento para o país de Gales. Um determinado momento, resumindo a história, o Senhor fala para ele: vá para a sua igreja e pregue lá para os jovens, porque eu vou começar a fazer algo novo. E ele prega um sermão baseado em 4 coisas: a confissão aberta de qualquer pecado não confessado, o abandono de qualquer ato duvidoso, a necessidade de obedecer prontamente tudo que o Espírito Santo ordenasse, e a confissão de Cristo abertamente. Ele prega esse sermão. Um movimento começa no país de Gales. Olha isso, em 6 meses, mais de 100.000 pessoas são tocadas. O assunto em Gales era assim: olha aquele bar que estava cheio de pessoas ali, enchendo a cara, destruindo a vida, agora mudou de utilidade, agora é um supermercado, agora é outra coisa. E algo poderoso começa a acontecer, que se expande para toda a região de Gales e depois a Europa.
Olha outra história, chamado Jonathan Edwards. Ele veio de uma família puritana que veio junto para a colonização dos Estados Unidos. E lá ele é alguém muito empenhado nos estudos da palavra, cara muito dedicado, sabe, nos estudos, conhecedor das escrituras. E logo o Senhor começa a trabalhar na sua vida para um avivamento dos Estados Unidos. Ele prega uma mensagem muito conhecidíssima. Se você pregar, se você pesquisar, você vai ver que é uma das mensagens mais conhecidas, com o título Pecadores na mão de um Deus irado. Logo após isso, o Senhor o levanta de forma tão poderosa. A segunda vez que ele prega esse sermão, sabe o que acontece? Ele está pregando, uma unção de arrependimento invade. As pessoas, elas têm a sensação que elas ouvem um inferno. E as pessoas começam a chorar, a se arrepender dos pecados, a querer uma nova vida. E uma onda de avivamento nasce nos Estados Unidos, através desse homem chamado Jonathan Edwards. E aí, eu quero te fazer uma pergunta. Ouvindo tudo isso, o que você acha que é um avivamento? Na prática, qual é a primeira coisa que é fundamental para um avivamento acontecer? Nós temos um engano, muitas vezes a gente acha que avivamento, quando a gente está um tempo na igreja, quando se fala de avivamento, sabe o que a gente acha que é? O rodopio, pá, o manto, soprou, caiu, pá. Olha que avivamento. Pode acontecer isso? Pode. É possível acontecer isso. Mas o que define um avivamento não é isso. O que define um avivamento, e o primeiro ponto que eu quero falar com vocês hoje, chama-se arrependimento verdadeiro e genuíno. Não existe avivamento sem arrependimento. Diga para essa pessoa do seu lado: não existe avivamento sem arrependimento. Um arrependimento genuíno, um arrependimento que brota de dentro para fora, não apenas um remorso quando nós fazemos algo errado, mas algo que realmente nos toca, que nos move. Isso sim caracteriza-se o primeiro ponto de um avivamento. Porque para acontecer um mover, primeiro Deus tem que trabalhar em nós. Grave essa frase: primeiro arrependimento, depois derramamento. Não é possível eu ter um derramar de Deus sobre a minha vida se antes eu não me arrependi. Você já viu pessoas que de repente caem, recebe algo, na hora que levanta, continua do mesmo jeito? Já viu gente que na igreja, que sapateia, rodopia, ora em línguas, faz o que tem que fazer, no outro dia está mentindo, enganando, roubando, adulterando, fazendo tudo a mesma coisa? Sabe o que isso acontece? Isso não é um verdadeiro avivamento. Porque primeiro passo, arrependimento, e depois derramamento. Então é importante eu entender, para que eu viva um avivamento de verdade, é necessário um arrependimento genuíno dos meus pecados. Se você puder, acompanhe comigo, Joel capítulo 2, versículo 12, diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum
lamento e pranto. Joel é conhecido como o profeta do avivamento. Quando acontece o primeiro derramar do Espírito Santo em Atos, no capítulo 2, ali é citado esse texto de Joel, que chegaria os dias que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. E ali, filhos profetizarão, os jovens sonharão, os velhos serão cheios, que haveria profecias. Só que nós esquecemos de ler um contexto de Joel, porque um avivamento começa neste exato ponto. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim, de todo o seu coração, com jejum, lamento e pranto. Sabe, queridos, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Há uma estatística preocupante nos nossos dias. Antes da pandemia, tinha uma estatística que mostrava que tinha quase 8 milhões de crentes desviados ou desigrejados. Pós-pandemia, esse número dobrou. Hoje se aproxima a quase 20 milhões. Nós vivemos uma síndrome hoje. Sabe do quê? Eu quero que você ouça, preste muita atenção no que eu vou te dizer. De pessoas que acham que estão bem com Deus só porque estão no domingo na igreja. Que o seu termômetro de se está bem com o Senhor não, é se está no domingo. Se você está bem de verdade, não, pastor, eu estou uma bênção na minha vida. É? Por quê? Olha, não falta um domingo. Eu vou dizer para você que o que eu tenho para te dizer vai te confrontar muito hoje. Eu quero dizer para você que você está mais morto do que você imagina. A tua vida espiritual está de mal a pior. Se você acha que você está bem com Deus porque você vem num culto de domingo, eu quero dizer para você, meu querido, a tua régua está muito baixa. Você está medindo de uma maneira religiosa. Nós fomos acostumados, nós fomos criados numa cultura católica romana, de que nós precisaríamos estar de domingo na missa. Então, muitas pessoas, quando se tornam evangélicas, elas carregam essa cultura na sua mente. Olha, eu preciso estar domingo na igreja. Eu bati o meu cartão, eu piquei meu cartão, então, tá ótimo, eu estou bem com Deus, eu fiz minha parte. Eu quero dizer para você, mentira para você. Isso não é verdade. Porque o termômetro de um cristão é o dia a dia, é o estilo de vida, é a sua forma de viver. Isso mede um cristão ou não. Primeiro, para você entender, igreja, olha para mim, igreja não é um templo, igreja é um movimento. Se você é alguém que não se move, se você é alguém que não está em movimento, eu quero dizer para você, você não está sendo igreja. Sentar numa cadeira, isso não é ser igreja. Ser igreja é movimento, estilo de vida, precisa ser parecido com Cristo. Eu quero te desafiar a algo nessa noite, que você mude as tuas perspectivas de ver o Evangelho, porque talvez você está achando que você está fazendo muito. Às vezes sabe o que você acha? Que estar na igreja você está fazendo um favor para Deus, para te abençoar. Você está enganado. Você está se enganando. E nós precisamos entender isso. Porque quando você entende que vai muito além de estar sentado,
meu querido, nós começamos a ver o quanto nós precisamos ser diferentes. Como o nosso estilo de vida precisa ser diferente. Como o nosso dia a dia precisa ser diferente. A gente precisa, sabe, entrar num grau de relacionamento, vencer a hipocrisia. Os fariseus na época de Jesus, eles diziam da boca para fora que eles eram fiéis, que eles faziam tudo que a lei manda, porque os critérios da lei eles alcançavam. Mas Jesus disse assim: vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu quero dizer algo para você, meu querido. Chegou uma hora que o Senhor quer da gente, para que nós vivemos um avivamento, um arrependimento genuíno da nossa vida, do nosso coração, porque o nosso coração precisa se voltar para Deus. Eu vou falar algo para você. Tem muita gente que talvez está aqui, e eu quero te confrontar nessa noite de uma forma. Você está acostumado a viver uma vida vazia, uma vida religiosa. Você lá atrás viveu algo com Deus, mas hoje virou uma religiosidade. O teu coração não penetra mais a palavra. Você ouve a verdade, mas isso não mexe mais com você. E você faz uma coisa ou outra achando que está tudo bem. Você sabe o que acontece, querido? Paulo dizia assim: eu sou o pior pecador de todos. Isaías dizia assim: nós somos como o impuro. Todos nós somos atos de justiça. Todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais falho, mais pecador você se sente. Mais errado você se sente. Sabe por que você acha que você está tudo bem? Porque você está muito longe de Deus. Porque se você estiver perto de Deus, pela grandeza dEle, pela santidade dEle, pela pureza de Deus, você começa a ver o quanto pecador você é. Tem gente que precisa entender: eu preciso me aproximar do Senhor. Eu preciso chegar perto de Deus, porque quando eu chego perto do Senhor, eu começo a revelar aquilo que está errado em mim. Quanto mais longe você está de Deus, sabe, você consegue viver uma vida de aparência. Mas quando você começa a aproximar do Senhor, você começa a olhar para você, e você começa a ver todos os teus erros, todas as suas falhas. Eu estava preparando essa palavra, o Senhor me trouxe no coração a vida de Sansão. Sansão, alguém separado, alguém que Deus tinha um propósito. E eu creio que Deus quer falar com pessoas aqui que já receberam palavra quando era pequeno, já receberam profecias, já foram liberado algo para a tua vida. Você sabe o que acontece? Sansão, ele um dia começa a brincar com o pecado. Ele com Dalila: me conta o seu segredo, Sansão. E ele mente para ela e não conta. E ela fala: você não me ama. Se você me amasse, você falava. E pela segunda vez acontece a mesma situação. Pela terceira vez ele conta o segredo da sua força, que era os seus cabelos. E Dalila arma a cilada, corta o seu cabelo, chama os filisteus para o prender. E um dos versículos mais tristes é Juízes 16:20, que diz assim: então ela chamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele acordou do sono e pensou: escaparei como antes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o tinha deixado. Você sabe o que tem acontecido com muita gente aqui? Gente, pelo amor de Deus, não negligencie essa voz. Tem gente que está brincando com o Senhor. Tem gente que está brincando com Deus. Só que na hora que você abrir os olhos vai ser muito tarde. Porque o Senhor já vai ter te deixado e você vai achar que Ele está com você ainda.
Tem muito jovem que está brincando com Deus, está vivendo uma vida no namoro de fornicação, fazendo sexo normalmente, achando que isso não é pecado. Tem muito homem casado cobiçando outra mulher e achando que isso é normal. Tem muita mulher cobiçando outro homem achando que isso é normal. Tem pessoas que estão gastando o seu dinheiro em jogos achando que isso é normal. Tem pessoas que estão vivendo uma vida de mentira achando que isso é normal. Eu posso servir Deus e posso ter uma vida dupla. Isso é normal. Não, Deus está comigo. Olha só, está dando tudo certo. Está tudo bem para mim. A minha empresa está funcionando. Os negócios estão funcionando. Eu estou prosperando, pastor. Mesmo fazendo errado, eu estou prosperando. Você sabe qual que é o problema de muita gente? Que está fazendo errado e está avançando. Mas vai chegar uma hora que você vai achar que Deus está com você e Ele não está mais. Estar dando certo não é sinal que Deus está com você sempre. Nós precisamos entender isso. Que chega uma hora que a justiça de Deus chega. Nós vivemos num tempo da hipergraça. Não, faz o que você quiser, vive como que você quiser. Deus é muito bom, Ele está contigo. Espera aí, meu querido, não é assim. Deus é um Deus de justiça. Chega uma hora que as coisas começam a pesar. Você sabe por que Deus está falando isso? Porque tem uma geração, na verdade, hoje. O Brasil não tem problema em evangelismo. Você sabia que o Brasil é a nação que mais faz apelo para aceitar Jesus? No mundo. Você sabia que o Brasil tem crescido o número de convertidos de uma forma extraordinária, mais no mundo? Mas o Brasil, infelizmente, é uma das nações que menos vive em santidade no mundo. O problema não é ter igreja cheia. O problema é ter igreja cheia de gente vazia. E um avivamento de verdade só acontece quando há arrependimento. Quando você olha e fala assim: puxa, eu não posso viver de fachada. Eu preciso tirar as minhas máscaras. Eu preciso tirar aquilo que eu estou colocando. Eu não estou sendo eu de verdade. Quantos de nós às vezes estamos vivendo de fachada? Estamos vivendo de máscara. A máscara da mentira. A máscara do engano. A máscara da falsidade. Estou vivendo de máscara. O que Deus quer da gente é uma vida alinhada com a sua presença. Eu me recordo, irmãos, eu quero rasgar meu coração para vocês hoje aqui. Há um tempo atrás, eu era pastor, eu sendo pastor, morava no fundo da igreja. Olha que coisa bonita. As pessoas olhavam e falavam assim: nossa, pastor morando no fundo da igreja, pagou um preço, olha, vivendo uma vida humilde. E eu lembro que eu fui fazer um propósito com Deus. Fiz isso durante 6 meses. Todo o início de mês, eu tinha que ir para Jaboticabal numa reunião de pastores. Eu separei um período de jejum de 3 dias, trancado lá, sem conversar com ninguém, em oração. Eu lembro que tinha uma ala da sede que estava em construção. E eu fiz isso durante 6 meses. Não me recordo se era o 3º ou 4º mês seguido. Um dia eu estava lá, me aproximando de Deus, sabe? Senhor, eu preciso de Ti, preciso da Tua presença. De repente veio uma presença. E eu lembro que eu comecei a ouvir de Deus uma coisa assim, que eu nunca imaginava. Você é um egoísta. A tua família está sofrendo lá. E você preocupado apenas num objetivo. Você precisa cuidar deles.
E eu lembro que eu comecei a cair em pranto. Caí em pranto, chorando. E o Senhor começou a me trazer muitas cenas da minha vida que indicavam, por muitas vezes, o quanto eu fui egocêntrico e egoísta. Falei, mas como eu nunca vi isso? Como eu nunca enxerguei isso em mim? Mas o meu pior lado foi revelado quando eu me aproximei de Deus. E eu quebrei meu coração, e eu fiquei horas ali chorando. Falei, Senhor, eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero ser essa pessoa que vive de fachada. Eu quero ser alguém que ama a minha família, que ama a minha casa, que ama a tua obra. Se tem algo em mim que te impeça, Deus, tira isso de mim. Sabe o que o Senhor precisa para que um avivamento aconteça? A nossa sinceridade. Sinceridade vem do termo sem cera, sem máscaras. Senhor, eu cansei de viver uma vida de aparência. Meu coração não é tão bom quanto parece. Eu escondo das pessoas, mas eu não consigo esconder do Senhor. Eu tenho enganado pessoas. Eu tenho defraudado vidas. Eu não tenho andado direito. Eu tenho feito mal para as pessoas que estão em volta de mim. Eu não quero ser assim, Deus. Eu preciso ser diferente. Quando algo genuíno começa a fluir no nosso coração, ali começa a se fluir um espírito de arrependimento. E nós alcançamos o primeiro ponto de um avivamento. Ali começa a nascer um avivamento. Quando um arrependimento genuíno. Quando eu não preciso mostrar para ninguém, mas eu preciso me rasgar diante de Deus. Eu sinto Deus nesse lugar. Eu sinto uma unção nesse lugar. Existe uma unção especial de arrependimento, de quebrantamento aqui hoje. Talvez você saiu da sua casa assim, eu quero ir para lá hoje. Eu quero receber algo. Mas Deus está falando para você assim, o que eu tenho para ti é muito maior do que eu posso te dar. Eu quero te transformar em uma nova pessoa. Se o orgulho não for quebrado, se o seu eu não for mudado, se a sua vida não for transformada, não tem como você provar do melhor de Deus. Quebre seu coração diante dele. Quebre seu coração diante dele. Quebre seu coração diante do Pai. Como diz em Joel, volte o seu coração para o Senhor. Volte a sua vida para Ele. Volte com choro, com pranto, com dor. Rasgue seu coração a Deus. Quem que tem algo que precisa pôr diante de Deus nessa noite? Quem sentiu que Deus está falando com você e fala, eu preciso abandonar algo. Eu preciso realmente colocar a minha vida no altar de Deus. Eu quero que você coloque sua mão sobre o seu coração. Onde você está? Se você reconhece, algo precisa ser mudado em mim. Talvez é a sua religiosidade. Talvez é o seu dia a dia, a sua maneira de viver, a sua maneira de pensar. Talvez a frieza espiritual tomou conta da sua vida. Coisas entraram e invadiram dentro de você. E algo precisa ser mudado. Se tem algo que você precisa pôr diante de Deus hoje, coloque sua mão sobre o seu coração. E eu quero que você agora comece a falar, Senhor, eu coloco tudo aquilo que me prende diante de Ti. Eu abro mão, Senhor.
Eu estou disposto a algo novo, eu quero esse avivamento. Eu quero que esse primeiro ponto do avivamento toque a minha vida. Se você quer esse toque de Deus, faça isso agora. Rasgue o seu coração a Ele. Rasgue o seu coração ao Senhor. Oh, chegou a hora de um tempo novo sobre a tua vida. Oh, entregue a Ele. Entregue a Deus tudo aquilo que tem te prendido de avançar, tudo aquilo que tem te prendido de viver algo novo, tudo aquilo que tem te prendido de viver uma vida nova. Já há bastante tempo você está preso, já há bastante tempo a tua vida não vai. Quantas vezes você tentou se levantar para viver algo novo com Deus, e toda hora você cai, toda hora você cai, toda hora você cai, você não consegue estar de pé. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando o teu coração se voltar verdadeiramente ao Senhor, Ele virá sobre a tua vida, te perdoará, te limpará, te colocará de pé e começar uma obra nova sobre a tua vida. Se você crê que esse tempo está chegando, eu quero que você abra o seu coração a Ele. Senhor, meu Deus e Pai, eu oro por esse homem, por essa mulher, que hoje o Senhor marcou um encontro. Essa pessoa, talvez há muito tempo, o Senhor está chamando, mas hoje chegou a noite, ó Deus, de um encontro face a face, onde máscaras foram jogadas ao chão, onde o orgulho foi jogado ao chão, onde a decisão de viver uma vida nova foi tomada, Pai. Nós te agradecemos pela tua bondade entre nós. Olhe para cá por um instante. Sabe, queridos, quando uma mensagem dessa é pregada, é porque a bondade de Deus está sendo expressada. Porque quando há arrependimento, logo após vem um avivamento. Quando o teu coração se arrepende, logo a presença do Espírito Santo vem de uma forma tão forte, que a tua vida nunca mais será a mesma. Deixa eu te dar um conselho de todo o teu coração. Não deixa isso acabar hoje, não. Luta contra a frieza na tua vida. Talvez você se tornou um religioso tão grande. Sabe como que chegou o ponto da tua fé? Você se tornou alguém que fica contando os minutos para acabar o culto. Você é alguém que às vezes você não se organiza para estar mais vezes num culto. Por exemplo, de quarta-feira, às vezes você vem quando dá, quando quer, quando faz. Lute contra a frieza. Lute contra isso. Não aceite isso. Você não está percebendo que fazer isso, você só está se distanciando e se afastando mais. Lute, sabe para quê? Para ser alguém que vai entrar numa sala de oração. Eu não sei se você sabe, mas a igreja está aberta praticamente todos os dias. A Clarice postou no grupo lá o horário das escalas de oração. 6 horas da manhã a igreja está aberta. Você pode passar para ter um tempo com Deus. Praticamente a igreja fica aberta o dia inteiro. O Jonathan está ficando aqui na maioria do período. Você pode comunicar: eu quero estar lá meio-dia, eu quero orar. A sala está preparada para isso. Chegou a hora de você se arrepender. O que é arrependimento? Não é remorso. Nossa, fiz tanto errado. Arrependimento é conversão. Eu estou indo para cá, agora eu mudo a direção da minha vida, eu vou para cá. E o que o Senhor está nos convocando é para um tempo de arrependimento. É caminhar em arrependimento. É colocar a tua vida realmente na trilha certa, na direção do Senhor. Quem vai sair daqui comprometido em viver um tempo de arrependimento, de avivamento? Nós não vamos brincar de ser cristão. A nossa vida será luz nesse mundo, será luz nessa cidade. As pessoas verão Cristo em você.
verão o fruto de Cristo na tua vida. Eu profetizo que as pessoas olharão para você, aquela pessoa nervosa, estourada, sabe, que xingava, falava palavrão, as pessoas vão se espantar, porque está nascendo um homem ou uma mulher que vai ver frutos de bondade e mansidão fluindo da tua boca. Eu creio que está levantando pessoas que vão se transformar numa nova criatura. A tua família vai se impressionar com alguém que está nascendo de novo aqui nessa noite. Caminhe em fruto de arrependimento, decida isso. Você vai lutar contra essa frieza. Vai ser diferente ou não vai? Vai ser diferente. Pastor, talvez você precisa de ajuda. Pastor, eu queria aprender a jejuar, eu queria aprender a orar mais, procure a gente, queridos. Você vai se levantar, você vai ficar de pé, a tua vida vai brilhar com a presença de Jesus. Eu creio nisso, eu sinto isso, que Deus está chamando, convocando vidas para um tempo novo. E se você testifica isso no seu coração, sabe, querido, você pode me procurar depois. Pastor, Deus falou comigo hoje através da palavra. Sabe por que tem muita gente frustrada com a igreja? Posso falar para você por que tem muita gente frustrada com a igreja? Porque às vezes tem muita gente dentro de igreja que só vive de fachada. E as pessoas não se frustram com Cristo, pessoas se frustram com pessoas. Mas Deus quer levantar uma geração que vai viver de verdade a presença, a palavra de Deus, que vai ser Jesus nessa terra, a cópia de Jesus nessa terra. Amém? Olha para uma pessoa perto de você e fala: eu já posso ver uma criatura nova nascendo, alguém que vai lutar para viver uma vida de arrependimento. Você não vai se acostumar com o erro, vai nascer um temor no seu coração novamente. Quando você errar, você vai ser aquele que fala: Senhor, me perdoa. Tem gente que já tinha perdido o temor, né? Tem gente que já tinha acostumado, quando errava, quando mentia, normal, todo mundo mente, todo mundo faz errado, falei um monte de besteira aqui, todo mundo faz, eu falo palavrão mesmo no meio de todo mundo, normal, pastor, normal, escapou. Deus vai levantar temor nos corações novamente. Eu profetizo que o Senhor está levantando temor nos corações, porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Vai haver temor na tua vida. Quando você errar, o Espírito Santo vai te incomodar para você falar: Senhor, me perdoa, me molda, me restaura. Eu quero estar de pé, eu quero estar em santidade, eu quero estar na bênção. Eu creio que um tempo novo está nascendo, porque pessoas estão entendendo o que de fato é o primeiro ponto do avivamento. Aí nasce um avivamento, quando desperta pessoas para um arrependimento. Amém? Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.